Manaus vai ganhar em breve um novo hospital pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Minha gente, é o seguinte, hoje é segunda-feira e eu desejo, francamente, desejo em Deus que todos vocês tenham tido um excelente final de semana, que tenham tido momentos de congraçamento com os amigos, com a família, da forma que vocês quiseram o fim de semana e dentro das possibilidades que tenha sido esse o fim de semana de todos. Eu estou aqui iniciando a semana em estado de graça, total. Até porque eu sempre menciono para vocês que a segunda-feira é um dia muito especial na minha vida, porque eu estou retomando tudo que eu deixei, né, em compasso de espera na sexta-feira. Eu estou falando do lado profissional, lógico, e na segunda-feira eu retomo tudo e eu começo tudo com todo entusiasmo. Mas a grande razão hoje para eu estar assim mais entusiasmado do que sempre é que estou recebendo isso aqui é muito especial, muito sincero o que eu vou dizer. Eu estou recebendo uma profissional da área da veterinária. Ela é uma médica veterinária, mas ela tem um diferencial que é realmente, para muita gente, inusitado, que realmente demanda toda a nossa atenção. Eu sei que a tenente do Exército Brasileiro, Loren Fernandes Ayub Base, eu sei que ela, como todos os veterinários do mundo inteiro, tem uma paixão, uma queda incontrolável pelos animais. Eu sei disso. Agora, os animais que ela, por ofício, trata, cuida, ama, não exatamente nessa ordem, entenderam? Mas é isso que ela faz, são todos animais selvagens, minha gente. Não são animais domésticos, não são animais que nós podemos ter na nossa casa, entenderam? Porque hoje, de acordo com a legislação, até o louro que a gente dá, o pé louro, a gente não pode ter em casa se não tiver autorização, não é verdade? Porque é um animal selvagem. E a tenente Loren Base está aqui e eu quero desde já, tenente, lhe dar as boas-vindas, mas ao mesmo tempo agradecer ao Comando Militar da Amazônia e também ao Centro de Instrução de Guerra na Selva, um centro de excelência fantástico, que dá muito orgulho ao Exército Brasileiro, que é o SIGS, e onde a senhora trabalha lá no zoológico do SIGS. Então ela vem aqui contar para a gente como é a sua rotina como veterinária, médica veterinária de animais silvestres, de animais selvagens, aqueles animais, tem alguns que são bravos, mas não pode nem chegar perto. E não deve chegar perto, entendeu? Mas ela vem aqui contar toda a história pra gente, tá bom? Vamos prestar atenção sobre como são cuidados os animais silvestres, os animais selvagens que estão lá no SIGS e sob os cuidados dela e de toda uma equipe veterinária do nosso Exército Brasileiro. Tenente Selva, seja muito bem-vinda ao nosso pedaço aqui no projeto A Hora do H. Nós estamos muito alegres porque a senhora está aqui e eu sei que vai ser uma conversa muito boa. Seja bem-vinda. Selva, Humberto, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos o poder estar aqui e poder abrir um pouquinho o zoológico do SIGS para toda a sociedade. Tenente, a senhora tem especialização em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais e também a senhora é graduada em Medicina Veterinária pela Escola Superior Batista do Amazonas, o UESBAN. Me diga uma coisa, já no desenvolvimento do seu currículo profissional, a senhora fez uma escolha por tratar animais selvagens, ou isso foi algo que aconteceu na sua vida devido a uma demanda que de repente surgiu e a senhora, ao entrar no Exército Brasileiro, descobriu essa demanda? Conta pra gente, como é que a senhora foi de repente, depois de se tornar médica veterinária, a senhora foi designada a cuidar de animais, alguns muito
perigosos. Conta pra gente, Tenente. Exatamente. Aos poucos, a medicina veterinária silvestre foi sendo introduzida no meu currículo. Então, me especializei. A faculdade, na verdade, foi focada ali, 90% foi focada em clínica de grandes animais, que era a minha primeira paixão na faculdade. Então, gostava de mexer com cavalo, com boi, produção animal. E, quando eu terminei a faculdade, decidi ir para a clínica de pequenos, que também era uma felicidade para mim poder cuidar de cão e de gato. Pequenos gatos, cachorrinhos, exatamente, eles são pequenos, pets, né? Exatamente. E, a partir dali, apesar de que não é certo, não pode ter animais silvestres sendo criados dentro de casa, mas ainda erradamente muitas pessoas criam. Sim. E todos os animais eles precisam de um auxílio veterinário. Então esses animais eles foram inseridos aos poucos na minha carreira veterinária. Então eu ia atendendo papagaios, jabutis, às vezes hamster, porquinho da Índia. E aí a paixão por silvestres foi aparecendo ao longo do tempo. Foi desenvolvendo. Exatamente. Agora me diga uma coisa, o tratamento que é dado para o animal doméstico e o silvestre, logicamente, é um tratamento totalmente diferenciado, né? Por exemplo, vamos começar pela ração. Eu tenho um bulldog inglês, e tem que dar ração, tem que cuidar dele, mas é tudo ali controladinho. Lá, os animais silvestres, aqueles que são, por exemplo, carnívoros, é mantida essa dieta? Como é que é feito a questão da alimentação desses animais, Tenente? Dependendo da espécie, a gente faz todo o balanceamento, todo o controle da alimentação deles. Então, existe hoje, tem no mercado ração para macaco. Então, a gente Existe ração para macaco, Tenente? Exatamente. Então, a gente tenta quebrar ali um pouquinho, tá? O que esse macaco come? Fruta. Folhas verdes, então a gente coloca as folhas verdes pela parte da manhã e pela parte da tarde a gente supre toda outra necessidade. Todos os macacos são herbívoros? Não, nem todos, tem alguns que também comem mesmo? carne. Olha Tem só. alguns que comem. Então a gente tenta fazer o melhor balanceamento para esses animais. Outro exemplo, as onças. No início, a gente tenta fazer o controle do leite, quando é um animal muito pequenininho, a gente faz o controle do leite, seria leite de pet mesmo. A evolução dele com o desmame, a gente entra com a ração de felinos, de pequenos felinos também, até eles ficarem 100% com a carne vermelha. E eles se adaptam bem à ração de pequenos felinos, quando eles são pequenininhos? Eles se adaptam porque é condicionalmente ideal para eles. Então, se a gente está fazendo desmame, o que está sendo introduzido é a ração. Falando da parte de palatabilidade, é o que eles consomem. Então acaba que eles vão consumir sim. Eles não sentem uma diferença, porque eles não sabem o sabor da carne vermelha. Então a carne vermelha ela vai ser introduzida ali a partir de 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos. Entendi. Porque quando ele é pequenininho na selva, a mãe pega a carne vermelha e já compartilha com eles, não é isso? Por que nós fazemos isso? Porque na selva o animal ele tá junto, o filhote ele tá junto com a mãe, então ele tá tanto fazendo o consumo do leite quanto ele está comendo víscera. Ele não come só a carne propriamente dita, o músculo propriamente dito. Ele está consumindo vísceras. E ele consegue retirar todos os nutrientes que ele precisa a partir de todos os órgãos daquela caça que a mãe abateu. Só que isso a gente não consegue introduzir num zoológico, a gente não tem condições de fornecer tudo. Para que a gente não tenha nenhuma deficiência nutricional e nenhum descontrole do balanço nutricional desse animal, a gente acaba indo para o viés realmente da ração, que a gente vai conseguir fazer com que esse animal cresça com saúde. Agora, Tenente, eu fico imaginando uma coisa. Cada animal é um tratamento específico, porque eu fico pensando, o macaco-aranha, por exemplo, eu vou lá, aquele macaco-aranha para cima e para baixo. Aí tem lá a cutia, tem a paca, tem... A dieta deles é diferenciada? A dieta de todos eles são diferenciados. Apesar de que a gente sempre faz um mix tanto de frutas quanto de verdes, que grande parte deles comem, mas sempre a pesagem para aquela espécie ela é diferente. Então, pela parte da manhã, vai ser folhas e verduras e frutas. Então, é feito para cada animal. Todos esses animais eles vão comer tudo isso. Só que nós pesamos de acordo para cada espécie. Pela parte da tarde, aí a gente já oferece o que for de ração específica para aquela espécie. Quantos animais hoje, mais ou menos, se a senhora não tiver o número exato, existem lá no SIGS, assim, no total?
Com a reinauguração do nosso aquário, a gente está estimando ali mais de 1.000 animais. O aquário já foi inaugurado? Foi reinaugurado tem mais ou menos uns 2 meses. Olha só, tá bonito. Tá lindo. É uma das novas atrações, então. Exatamente, convido todos para conhecer o nosso aquário. Olha só, me diga uma coisa, vamos falar dos animais grandes, já que a senhora também já teve essa queda, essa paixão desde o início pelos animais de grande porte, né? Me diga uma coisa, as onças, por exemplo. As onças são magníficas, eu tenho visto, quando eu vou no SIGS, que eu vejo aquelas onças, é um animal que o impacto da beleza de uma onça. E lembra quando a senhora deixou tocar na onça, assim, bem devagarinho, lembra? Bem então, o escondido. toque na pele de uma onça, tudo. Me diga uma coisa, o tratamento da onça em geral, tenente, é o mais difícil? Porque eu fico imaginando que não pode chegar muito perto, quer dizer, ela lá, aqui, mas tem que haver uma interação com aquele animal enorme, bonito, magnífico. Como é que a senhora e toda a equipe, como é que vocês lidam com as onças? Por exemplo, eu vi onça grávida, eu vi onça com filhote, eu vi um macho ali agitado, quer dizer, como vocês lidam com tudo isso? O tratamento da onça, no meu ponto de vista, não é o mais difícil. Não é? Não? Até porque a gente consegue, seria ali no caso se a gente precisasse fazer algum atendimento clínico, mas nós sedamos aquele animal e tá tudo tranquilo. Eu acho que existe uma espécie mais específica que dá um pouquinho mais trabalho, que são os coatis. Pra gente conseguir entrar no recinto, eles dão um pouquinho mais são trabalho. Mais nervosos, são bem mais nervosos. Mas em relação às onças, a nossa medicina é uma medicina preventiva. Então, nós não temos casos recorrentes de óbito ou de animais doentes. A não ser os animais, raro isso, eles adoecerem lá? Dos nossos animais do zoológico, sim, justamente por conta da nossa medicina preventiva. Então a gente está sempre ali, a cada 6 meses, sedando essas onças, fazendo hemograma, raio-x se houver necessidade, dependendo da demanda daquele animal. Se tiver problema dentário, problemas dentários também. Com dentista? Como é que é esse Nós, tratamento? médicos veterinários, somos aptos a cuidar dos dentes dos animais também. Só. Então, limpeza de dente é algo primordial que também a cada 6 meses a gente costuma fazer nesses animais. Claro que em casos que realmente precisa, porque a grande parte não precisa, mas a gente leva para o nosso centro cirúrgico, que é bem equipado. No centro cirúrgico a gente faz a limpeza do dente desses animais. Eu vi o centro cirúrgico, é muito legal lá, é um negócio... Me diga uma coisa, esse aqui é o tamanho de uma presa, de uma onça, ou é menor? Um pouquinho menor, só que essa é a parte externa. Aqui. A parte interna, aqui, que esse fica tamanho? pra dentro do Vejam osso. só, aqui, esse é o tamanho? Exatamente. Olha esse pra tamanho dentro, de uma o senhor presa. Coloca mais o dobro. Para dentro, dentro, aqui, né? Quer dizer, é onde ela tem a sustentação desse dente. Exatamente, aqui, é onde o dente está acoplado à parte óssea. E o cuidado que a gente tem que ter é justamente porque são dentes extremamente desenvolvidos. São animais carnívoros, né? Então, principalmente os caninos são extremamente desenvolvidos. Se a gente não tiver um cuidado com a dentição desse animal, a longo prazo, quando esse animal envelhecer, ele pode ter problemas dentários e uma extração, por exemplo, de um dente, de um canino, de uma onça, é uma cirurgia extremamente complexa, justamente porque a parte da raiz do dente está muito aderida. Tenente, eu estava me preparando para essa entrevista, aí eu li que a arpia é a águia da América do Sul. Exatamente. É o maior pássaro que existe aqui na América do Sul, depois, logicamente, do condor, mas isso aí é lá nos Andes, eu estou falando aqui embaixo, tá? Aqui embaixo eu estou falando. E nós temos o gavião real, que nós chamamos, que na verdade é uma águia. É uma águia. É uma águia. Eu li lá, o gavião real que nós temos aqui na Amazônia, que é um belíssimo pássaro, e ele está lá no SIGS. Exatamente. Como é que vocês lidam com aquele animal? Parece que tem 2 metros de... Exatamente. A asa dele, a envergadura dele tem 2 metros. Me diga uma coisa, como vocês lidam com a arpia? Arpia, não é? Arpia, arpídia ou gavião real. O gavião real. É a maior ave de rapina aqui da América do Sul. Ela ali perde para o condor, mas como o senhor falou, o condor está um pouquinho tá mais... Lá nos Andes, tá um pouquinho mais para cima. Ela é uma ave extremamente linda. E bastante difícil da gente ver ela na natureza, né? Porque ela está muito para dentro de mata fechada, que a gente chama de mata primária. E ela fica sempre lá por cima, ela nunca Exatamente. desce, não é? Os ninhos são colocados nos topos das maiores árvores, então até isso dificulta um pouco. E uma curiosidade é que quando a fêmea coloca 2 filhotes,
basicamente o filhote mais forte, ele acaba matando o mais fraquinho, de ficando fome, não é? só um. Não é de fome? Também de fome, tem competição, existe uma competição entre eles. E a arpia, ela é um animal até que relativamente boa de se tratar, é um animal muito forte, muito rústico. Não é? Ela é linda, a envergadura, como o senhor falou, o tamanho da envergadura das asas abertas pode chegar até mais de 2 metros. A garra desse animal é muito grande. Eles conseguem carregar. As garras, incrível. Eles conseguem carregar um macaco ou um animal de até 8, 10 quilos com muita facilidade com as garras. E cuidado que nós temos sempre com ela, a alimentação sempre ali muito bem balanceada, apesar dela comer a alimentação. Ela come o quê? Pequenos roedores, pequenos mamíferos? É isso que ela come? Em vida livre sim. Dentro do zoológico a gente tem o cuidado tanto de fazer a mesma carne que as onças comem, quanto pequenos roedores, que são os mesmos que são alimentados às cobras, para justamente a gente ter um equilíbrio desse animal. Escute, tenente, originalmente o SIGS surgiu porque a guerra na selva levou aos guerreiros a necessidade de conhecerem os animais da selva, quer dizer, porque vão lidar com eles lá no meio de onde está acontecendo a ação, tem aqueles animais, eles precisavam ficar preparados. E surgiu por causa de animais que eram atropelados, animais que o IBAMA pegava e atropelava, quer dizer, que estavam nas casas e não podiam ficar nas casas. E foi assim que surgiu o zoológico? Foi, quer dizer, unindo o útil ao agradável para os animais? Exatamente. O zoológico do SIGS ele foi criado em 67 pelo Teixeirão. E a partir dali... Coronel Teixeira, né? Foi prefeito de Manaus? Exatamente, Coronel Jorge Teixeira. E ele, com o curso de Guerra na Selva, o que ele visualizou? Como é que eu vou colocar os meus alunos, ele foi os meus guerreiros de selva? Ele foi o primeiro comandante do SIGS, não foi? Exatamente. Primeiro. Como é que eu vou colocar dentro da selva alunos para eles entenderem o que é a selva se eles não souberem o que eles vão encontrar? Então, a finalidade inicial do zoológico do SIGS foi essa, foi fazer com que esses alunos, eles reconhecessem as principais espécies, o que essas espécies comem, se alimentam, comportamento, até eles poderem entrar na selva com um pouco mais de cautela e de cuidado. Porque eles dormem na selva, né? Eles pernoitam na selva, são 3 meses. Animais perigosos, não é isso? Exatamente. Em 69, com o sucesso que teve, em 69 o zoológico foi aberto para o público. E justamente isso, sempre unindo o útil ao agradável. Então, nunca se teve tantos atropelamentos e destinos. Então, o IBAMA ele tinha que destinar para algum lugar. E o zoológico do SIGS era esse local. Erradamente, muitas pessoas acreditam, é melhor abrir as portas do zoológico e soltar todos os animais. Mas o que as pessoas não sabem é que esses animais eles estão ali com um porquê. Eles estão ali porque a gente precisa preservar. De estudo também, não é? Exatamente. Finalidades educativas, de estudo, educação ambiental, e também porque esses animais não podem mais ser introduzidos na selva. Muitos deles têm sequelas de um atropelamento ou de maus tratos, que não tem como. Se ele for para a selva, ele vai acabar vindo a óbito, ele vai ser uma presa vulnerável, ou uma onça, por exemplo, que vai sempre estar ali em busca de as proximidades de casa, e ela vai acabar sendo morta pelo ser humano. Então esses animais eles não têm mais condições de voltar para a natureza. Tenente Base, me diga uma coisa, e ele também desaprende a caçar, não é? Porque ele cria o hábito da alimentação, acontece isso? Algumas espécies sim, a gente pode até colocar a onça nesse ponto. Não que ela não saiba caçar, ela ainda vai saber. Só que a onça, ela sempre tendo contato com o ser humano, o que ela vai idealizar? O que ela vai mentalizar? Não, esse ser humano é o que me dá alimento. Ela não vai em busca de tentar matar. Ela vai em busca porque ela associa o ser humano com o alimento. E acaba que ela é morta porque todos acabam se assustando com uma onça na sua propriedade. Então ela acaba sendo morta por conta disso. O SIGS continua, Tenente Base, recebendo por parte do IBAMA e também de apreensões feitas pela Guarda Florestal e tudo mais, desses animais que estão erroneamente nas casas das pessoas. Vocês continuam recebendo esses animais? Continuamos. E se alguém, por exemplo, eu não aguento mais esse papagaio que eu trouxe para cá, não dá mais, ele pode levar lá para o SIGS e vocês
aceitam o animal? Como é que funciona isso? Os trâmites certos é levar para o CETAS do IBAMA, o CETAS, que é o setor de triagem Sempre do IBAMA. para o IBAMA, não é? Sempre para o IBAMA. Então, o IBAMA vai recolher esse animal, vai tratar esse animal caso ele tenha alguma moléstia, alguma patologia. E o IBAMA, sim, que pode destinar tanto para a gente quanto para qualquer outro zoológico ou um centro criatório. Então, exatamente. Porque no zoológico ele recebe tratamento, não é? Se ele tiver alguma sequela do atropelamento, tudo. Sim. A equipe médica veterinária do SIGS trata esses animais, não é isso? Sim, inclusive recebemos do IBAMA também para tratamento. Então a gente está sempre em parceria, sempre um ajudando, sempre um órgão ajudando o outro. Tem médicos veterinários no CETAS, tem médicos veterinários no IBAMA, mas sempre que essa parceria for estreita, a gente vai estar ali ajudando. Então, esse seria o trâmite para o público civil que está com um animal silvestre dentro de casa. E o normal de recebermos animais também é pelo IBAMA. Então, o IBAMA ele disponibiliza para a gente, tem tantas espécies. Vocês têm interesse? Sim, nós temos interesse e a gente acaba ficando com esses animais. Quando não, eles são destinados para outros zoológicos. Ok, então o que eu entendi aqui é que tem certos animais que devido sequelas e eles já não podem mais retornar para a selva, então estão ali no SIGS para estudo e também para encantar as crianças e encantar quem mora em Manaus, né? Sim. Muito bem. Agora me diga uma coisa, quando a onça tem um filhote, ok? Que eu sei que já nasceram filhotes de onça lá no SIGS, né? Ou qualquer animal, quando ele tem um filhote, o filhote não tem sequela, o filhote é saudável, o filhote nasceu para a selva, para viver como um animal silvestre. O que o SIGS faz? Ele mantém os filhotes ou ele devolve? Acontece de devolver para a selva os filhotes? Nós temos duas vertentes. Vamos colocar aqui dois exemplos de dois animais. A onça, por exemplo. A onça, tanto a pintada quanto a parda, ela precisa ficar com a fêmea por até 2 anos de idade. Então, o filhote são animais solitários, porém o filhote ele vai acompanhando a mãe até os 2 anos de idade. O filhote não pode ser separado da mãe até completar 2 anos? Depende média de 2 anos. Ele continua mamando até 2 anos? Não, até 2 anos não. Mas ele continua com a fêmea, aprendendo a caçar, aprendendo a nadar, aprendendo a subir em árvore. Então a fêmea ela vai ensinar todas as intempéries. A sobreviver, ele está aprendendo lições de vida. Exatamente. Ali mais ou menos com 2 anos, cada um animal segue o seu destino. Então uma onça que nasce em cativeiro não tem condições da gente fazer todo um protocolo para fazer a introdução desse animal. Existe apenas um local aqui no país que está fazendo isso. E o SIGS, ele ainda não consegue fazer esse tipo de trabalho, não especificamente para as onças. Mas outros animais, por exemplo, animais que reproduzem bastante, são os quelônios. Os quelônios a gente tem reprodução deles... Os quelônios nascem direto lá, direto. Né? Olha só! E as cobras também. Então, quando esses animais têm reprodução, a gente fica um tempo com eles, alimenta eles até eles ficarem um pouco maiores e a gente dá destino. Aí sim, nós fazemos uma parceria também com o IBAMA para poder fazer a soltura no melhor local. Para devolução na selva, no melhor habitat para ele. Exatamente. Já que a senhora falou em cobras, minha gente, a tenente base, quando ela chegou aqui hoje, ela me surpreendeu. Ela nos deu uma notícia fantástica. Então eu quero que ela dê a notícia para vocês e o meu colega Paulo vai mostrar para vocês o que aconteceu de fascinante no SIGS. Parece que há algum tempo, pouco tempo, essa semana. O que aconteceu lá e que a senhora trouxe para a gente ver? Nasceram 12 exemplares de jiboia. Nasceram 12 cobrinhas? 12 cobrinhas. Olha só, lá no SIGS. E a senhora trouxe a foto, né? Trouxe a foto para mostrar para o Tá aqui, o Paulo deve estar mostrando a foto agora para vocês. Agora, tem 2 cobrinhas que me chamaram a atenção. Tem duas bravas, tem 2 bem bravas ali. São essas 2 de boca aberta? Aproximou, elas ela abre a boca. Isso, elas viram a presença do homem já ali no instinto de defesa. É o instinto animal de defesa. Nasceram 12 cobrinhas. 12. Como é que vocês descobriram que elas nasceram? Porque a cobra é ovípara, né? Quer dizer, ela coloca ovo. Sim, temos espécies que colocam ovos e temos espécies que nascem o filhote inteiro. No caso mesmo? das jiboias, nasce o filhote inteiro. Por exemplo, a cobra coral, ela coloca ovo, não? A cobra coral, ela põe ovos. E a jararaca também. Então, qual é o que não coloca ovo? Já nasce o filhotinho? As jiboias, sucuris. A jiboia é direto, sai o filhote inteiro. E essa teve 12? 12. Elas podem colocar ali de 10, 12 até 50 filhotes numa ninhada.
Que coisa interessante. Muito bem. Os nossos répteis são Pergunta que não animais quer calar. reproduzem. O que o SIGS agora vai fazer com essas 12 cobrinhas aí, jiboias, que nasceram a semana passada? O que vai acontecer? Essas cobras, inicialmente elas ainda são alimentadas pela mãe, então a mãe vai à caça, volta e deposita a alimentação Como é que ali é para feita elas comerem. a alimentação? Ela pega lá e... Ela regurgita, ela pode regurgitar, né? sim. Aí, dependendo do estágio já de vida desses filhotes, quando eles já estão mais grandinhos, até os próprios alimentos ali por perto, eles já têm o hábito de ir atrás para comer. Então, a gente dá pequenos roedores para esses filhotes. No caso, a gente tenta não mexer, a gente tenta deixar o máximo possível... Lá no ninho. No ninho dela, sem mexer. E elas ficam juntas, os 12 estão lá, todas agrupadinhas ali. Exatamente. E a gente só vai lá para fazer a alimentação. Porque a alimentação, tanto para fêmea... O pai, eu acho que não deve ficar por pé, mas a mãe tá ali de olho. Exatamente. Mas assim, a gente tem um controle desses animais, Sim, então sim. com muita facilidade a gente consegue manuseá-los. Entretanto, a gente tenta manusear o mínimo possível, justamente porque esses animais, a nossa intenção é sempre estar introduzindo esses animais na selva. Me diga uma coisa, tá vindo aí essa pergunta, eu não sei se a senhora vai conseguir responder, mas me diga uma coisa, 12 de outubro, por exemplo, ano passado, foi uma loucura, abriram os portões do SIGS, 9.000 pessoas foram lá, teve até uma banda de jazz que tocou lá o dia todo lá no SIGS, e as crianças fascinadas, era criança lá que não era brincadeira. Me diga uma coisa, essas cobrinhas, elas podem ser vistas pelas crianças, porque tem um monte de gente ouvindo a notícia das 12 cobrinhas do SIGS. As crianças vão conseguir ver, assim, ó, de longe, porque a mãe tá lá só, olha aí, ó, tô te olhando. Infelizmente não, porque essas cobras, elas ficam dentro de uma toca. Elas têm lá. Fica no recinto delas, só que elas ficam dentro de uma toca bem escondidinha lá, que é justamente para manter o aquecimento. Né? Isso. Né? Só tem 2 mal criadas, mas as outras são comportadinhas, né, Tenente? Aí, infelizmente, só quando elas crescerem um pouquinho mais que a gente sobe elas e coloca nos aquários de cima. E elas serão devolvidas, Tenente? Elas serão devolvidas. Essas 12 vão para a natureza. Daqui a mais ou menos uns 4 a 6 meses aí a gente aí elas vão viver e fazemos o controle uma vez por mês. Além da alimentação, né, que é feita ali a cada 10, 15 dias, uma vez por mês, a gente faz a biometria desses animais para estar vendo o tamanho, fazendo acompanhamento do tamanho e do crescimento desses animais. Aí quando tiver ok, a gente, em parceria com o IBAMA, devolve eles para a natureza. Quais são os animais que a senhora recomenda os pais no dia 12? Porque eu sei que muita gente no dia 12, o dia da criança, irá até o SIGS para mostrar os animais para as crianças. Quais os animais que as crianças precisam ver lá, que a senhora acha muito interessante? Nosso carro-chefe é as onças, né? Que leva o símbolo do SIGS. Então, recomendo estar vendo todas as nossas onças. E me diga uma coisa, é verdade, uma curiosidade minha agora, que a onça preta, ela é pintada também? Ela não é uma onça, é um tipo de albino? Eu não sei, por exemplo, eu nunca vi uma onça branca, mas a preta... Lá do SIGS, eu me aproximei dela e vi um monte de bolinhas. Agora tem que olhar de perto como eu olhei, né? Sim. Eu fiquei olhando, digo, olha só as bolinhas. Ela é linda, a onça negra, ela não é? É um gene recessivo, sim, é uma onça pintada, só que a gente chama de onça pintada melânica. Aí, como o senhor falou, é a mesma condição do albinismo, só que ele é o inverso. É uma alteração genética. Então uma condição de albinismo. Exato. É porque assim, o albinismo, ele é a ausência da melanina. No caso das onças melânicas, é o excesso dessa melanina. A onça preta, então, ela é o excesso. Ela é uma onça pintada com excesso de melanina. De melanina. Exatamente. Por isso que ela é preta. Por isso que ela é preta. E elas são raras? São bem raras, porque é um gene recessivo. Então, ali 25% de chance desses animais... Então, aquela que está lá no SIGS é uma raridade, é uma onça rara. Temos 2 exemplares de onça melânica. E se chegar a conseguir, como você falou, chegar um pouquinho mais perto, com a inserção do sol a gente consegue ver. É só olhar que dá para ver, né? As rosetas. E me diga uma coisa, quando ela cruza, os pequenininhos não nascem pintados ou nascem podem nascer todos pintados, assim como um deles pode nascer melânico. Vai ser ali sempre bem 25% de chance de nascer. Que coisa linda. Olha, mais uma vez, Tenente Base, eu quero lhe agradecer
por ter vindo aqui. Os animais estão me esperando, é hora do almoço lá, não sei, cadê ela? Onde é que ela está? Mas eu quero encerrar lhe perguntando só mais uma coisa. Todo o tratamento da saúde deles, por exemplo, os animais silvestres precisam ser vacinados como os domésticos ou não? Como é que funciona? Não precisa. A gente não tem vacina para esses animais, até erradamente também as pessoas acreditam que pegar uma vacina de raiva de pet e aplicar num macaco, por exemplo, não pode. Seria válido, mas no caso realmente não pode. Então, a medicina ainda para vacina em reação ao animal silvestre, ela ainda não está progredindo. Entendi. Mas quem sabe ali no futuro, nos estudos maiores, mas a priori eles não são vacinados. Muito obrigado ao Comando Militar da Amazônia, que gentilmente autorizou a vinda de uma das pessoas que compõem o Exército brasileiro. Obrigado ao comandante Corbari, que é o comandante do SIGs. Né? Eu acho que o Coronel Corbari deve estar nos vendo na hora dessa. Deve estar assistindo. Obrigado também à Tenente Alessandra, que ela desenhou essa entrevista com a gente. Muito obrigado a todos que direto e indiretamente contribuíram para que a Tenente Base pudesse vir aqui fazer essas revelações para a gente, inclusive com o nascimento de 12 cobrinhas jiboia. A jiboia mata por acocho, né? Isso é que eu aprendi quando eu era garoto. Cuidado que a jiboia... Por constricção, exatamente. Mas a gente diz acocho. Acocho. Né? Ela vai amarrar lá. Então, muito obrigado por ter vindo. E eu quero que a senhora convide, então, as crianças no dia 12, aquelas que não conhecem o SIGs, porque, minha gente, o SIGs é a segunda atração turística, é o local mais visitado por turistas e habitantes de Manaus, depois do Teatro Amazonas. Primeiro é o Teatro Amazonas, depois é o SIG. Gente do mundo inteiro vem lá no SIG, porque onça você não vê por aí, não, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, não se vê onça, não. Tem que vir para Manaus. É verdade, tem que vir para Manaus. E aqui se não vier em Manaus, não vê onça, não, né? Tanto das como onças... o elefante e a zebra, né? Lá na África. A gente tem que ir lá para ver se não. Tanto as onças pintadas, quanto a melânica, que também é pintada, quanto a onça parda também. A anta também é bem brasileira. A anta também. É um animal inclusive brasileiro. Em risco né? de extinção. Dizem que ela tem alguma relação com o elefante por causa daquela trombinha. Eu li isso algum dia. Isso pode ser fake. Tenente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, todo o trabalho da equipe em prol do bem-estar, da saúde e do bom desenvolvimento daqueles animais lá no SIGs, que é um centro de excelência de guerra na selva e um orgulho de todo o Exército brasileiro, um orgulho para todo brasileiro, o trabalho que é desenvolvido. Inclusive eu participei lá no SIGs de um brevetamento de soldados, guerreiros de outros países que vêm para o SIGs fazer treinamento, não é isso? Exatamente. De guerra na selva, porque o melhor centro de excelência de guerra na selva em todo o mundo, aí no SIGs. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Humberto. Selva, Tenente. Selva. Muito obrigado mesmo, tá bom? Eu agradeço. E leve os nossos agradecimentos ao comando do SIGs. Pode deixar. Muito obrigada. Gente, por hoje é só. Leve seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, todo mundo para conhecer os SIGs ou então para passar o Dia das Crianças com os animais que tanto dão orgulho aqui para a selva amazônica. Até amanhã, gente. Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.